Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. É mais uma quarta-feira da nossa live. Amém. Vamos fazer diferente agora, né? Um novo formato aqui. Minha esposa vai estar iniciando o louvor. Depois eu concluo aqui com o nosso estudo, tá bom? Sobre Davi. Nós seguimos aqui debaixo da graça e do poder de Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Louvar um trechinho de um hino. Pois devemos olhar para o alto, né? Que é de lá que vem o nosso socorro. Né? E esse hino fala sobre isso. Então continue olhando para o céu. Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas creia que a providência do céu ela vai chegar para tua casa, para tua família. Amém? Vou louvar aqui, vou colocar aqui. Aleluia, Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que você possa ser tocado através desse louvor. Se você souber, cante comigo também. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Pois quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti, confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Amém. Eu olharei pro alto, de onde vem o socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, eu terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Eu contarei ao mundo que tu és o Deus, o meu Deus. Deus abençoe. Posicionar aqui, certo? Amém, irmãos. Amém. O Salvador conhece você bem. Maravilha. Traz mais um depois, tá? Aí, Eu te falo um. Aqui, sabe? Não. O CREA da Midianina, eu acho, né? Sabe? Eu acho que se encaixa aqui com... Tem que trazer mais pra cá. Midianina? Isso.
Não pare? Não. Queridos, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 19. Deixa eu ajustar aqui que tá torto. Agora sim. Continue orando por Israel, para que Deus possa continuar abençoando a nação santa. Amém? 1 Samuel, capítulo 19, o versículo de número 10 e 11. Que vai dizer: E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Texto interessante, né? Do processo ao qual o rei Davi vai começar a passar agora. Nos estudos passados, nós estudamos sobre o ungimento de Davi, estudamos sobre Davi na batalha contra Golias, e agora nós vamos chegar em um momento ao qual Davi vai começar a ser o processo ao trono de Israel. Davi foi ungido perante os seus irmãos por Samuel. Ali começava o seu caminho ao trono de Israel. Davi, depois disso, tem uma vitória contra o gigante Golias, a qual foi uma das maiores vitórias ali de Israel, essa vitória de Davi sobre Golias. Então, quando as coisas começam a se encaixar, quando tudo começa a andar, a ter sucesso, nós vamos ver que agora Davi vai passar por um momento terrível. Um homem ao qual nós vamos ver que Saul, o rei Saul, gostava de Davi, estava ali com Davi. Davi tocava a harpa para ele. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito que estava em Saul se acalmava e ele tinha paz. E de uma hora para outra, este homem, Saul, começa a perseguir Davi, começa a ter inveja de Davi, né? Até a gente vê no texto que as mulheres falavam, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então nós vamos entender aqui que Saul começa a ter inveja de Davi, entra algo em seu coração, né? Nós vamos ver que o rei Saul já tinha este problema, né? De ego, deixou que a coroa o corrompesse, o seu reinado e prejudicassem a sua vida. A sua coroa o corrompeu. E nós vamos entender aqui que o jovem Davi, depois do casamento, né, que Davi tem com sua filha, com a filha de Saul, Mical, as coisas vão andar diferentes para ele. Mas o interessante aqui é que Davi também vai entender, ao qual ele vai entrar em um momento de processo para alcançar
a sua promessa. Esses dias eu estava vendo uma mensagem e aquilo que um pastor falou entrou no meu coração, que ele falava sobre o processo de Davi, que ele falava o quanto demorou para que Davi assumisse o trono de Israel. Teve um processo, teve um tempo. Então, Deus vai começar, através da vida de Saul, vai iniciar um processo na vida de Davi. Agora, pense comigo, o quão é, às vezes, complicado de nós entendermos isso. Ele foi ungido, derrotou o gigante, estava ali tendo um auge em Israel. Todo mundo estava conhecendo Davi, todo mundo queria sentir, estar perto do menino que matou o gigante e livrou o povo de Israel das mãos dos filisteus. Do menino que tinha um contato com uma harpa extraordinário, ao qual cantava, ao qual sentia-se a presença de Deus, ao qual ele tocava a sua harpa. Só que existe algo maravilhoso nas nossas vidas e que Deus ele faz que nós passamos pelo um processo, e Davi vai começar a passar pelo seu processo. Davi vai começar a ser um fugitivo. Saul vai começar a perseguir Davi, como se a sua maior missão fosse acabar com Davi agora, porque ele sabia que Davi seria o novo rei de Israel. Preparou o louvor lá? Não, aquele. Legal. Tá? Voltando aqui. Então, Saul vai fazer agora a sua missão: destruir Davi, ir atrás de Davi. Davi vai virar um fugitivo. E olha que interessante. Imagina isso na cabeça de Davi. Poxa, acabei de ser ungido rei, destruí, ganhei do gigante, dei vitória. Deus deu essa vitória a Israel através da minha vida, e agora eu estou fugindo. Agora eu estou com frio, né? Nós vamos ver no próximo capítulo 22 de 1 Samuel, que Davi vai se esconder na caverna de Adulão. Verso 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Só que no versículo 21, Davi foge para Quis, rei de Gate. No verso 6 do capítulo 22, Saul vai matar todos os sacerdotes de Nob. Aqui nós vamos ver como estava o coração de Saul. Deus já não governava mais o coração daquele homem. Deus já não tinha mais comunhão com aquele homem. Mas ainda tinha um processo a qual Davi tinha que passar. Então a primeira lição ao qual nós vamos entender aqui na vida de Davi: suporte o processo para viver a promessa, né? Parece até uma frase de efeito, né? Todo mundo conta, todo mundo fala, suporte o processo para viver a promessa, mas é uma frase real. Você não vai alcançar aquilo que Deus te prometeu sem um processo. E vamos falar em português bem claro: o quanto seria chato viver uma promessa sem processo. Imagine-se comigo agora que a promessa que Deus te fez, se ela se cumprisse entre hoje e amanhã, o qual experiência você não teria para alcançar aquilo que Deus te deu? Imagine-se
Se Deus te prometeu um sucesso ministerial no louvor, amanhã você já tivesse esse ministério consolidado, não teria passado pelo processo, não estaria pronto e também você não daria valor. Deus nos ensina igual quando você é criança e você pede algo ao seu pai e ele fala: não, ainda não é o momento de eu te dar isso. Ou quando ele fala: você ainda não está merecendo isso. Pode ser um exemplo: vai bem na escola que no fim do ano eu te dou isso. Você durante o ano inteiro vai se dedicar para receber aquilo que você tanto sonha. Do mesmo modo, é Deus nas nossas vidas. Se você quer pregar, se você quer cuidar das ovelhas de Deus, vai existir um processo. Vai existir algo que Deus vai te fazer passar para que você alcance aquilo que Ele te prometeu. Todos nós estamos passando por um processo. Eu tenho certeza que hoje, você assistindo essa live, agora ou depois, está passando por um processo. Mas no fim desse processo, Deus tem uma vitória para você. No fim desse processo, Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Davi, nos próximos estudos nós vamos entender que ele vai alcançar aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele vai ser o rei de Israel. Mas durante este momento aqui, se nós fazemos essa ilustração, Davi está fugindo de Saul. Ainda não é o momento de sentar no trono. Talvez o seu momento hoje ainda não seja, fazendo uma ilustração aqui, de sentar no trono. Talvez você esteja fugindo de um Saul, mas o seu momento de trono vai chegar. Amém? Lição de número 2. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Todo processo é doloroso, todo processo dói, e todo processo, a maioria das vezes, ele é sozinho, solitário. Vai ter momentos que você vai estar passando pelo processo e você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. Davi, nesse processo aqui, é realmente isso. Ele vai estar passando por esse processo sozinho, pelo fato do que a sua esposa Mical não vai nem com ele. Isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas nós vamos entender que Davi vai fugir só. Então, determinados momentos da sua vida, determinadas situações da sua vida, vai ser sozinho. E processos são difíceis. Processos são complicados. E Davi vai entender esse processo aqui. Te dar outro exemplo. Quando Jesus vai ao monte orar, quando ele está orando, quando ele volta e os discípulos estão dormindo. E ele fala: não puderam zelar por mim. Jesus, por exemplo, Jesus é um exemplo claro disso também, que no seu maior processo na cruz do Calvário, ele passou sozinho. Tudo bem que é o propósito de Cristo, mas eu estou tentando te trazer para os tempos atuais que processos, muitas das vezes, nós vamos passar sozinho. Por exemplo, mesmo quem é casado, que tem a sua esposa, que tem o seu esposo, existem momentos que é você e Deus, é você sozinho, é você ali solitário, falando para Deus as suas frustrações, as suas tristezas, os momentos de angústia, em alguns momentos, é você sozinho. Mas Jesus, Ele é maravilhoso. Como Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus estará conosco em todos os processos de nossas vidas. Ele é aquele professor que está nos ensinando, mas não deixa de nos
de estar presente conosco. Não deixa de estar nos abraçando espiritualmente, nos dando aquele abraço de pai, aquele calor de pai paterno maravilhoso. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é maravilhoso. Independente daquilo que você estiver passando, Jesus está com você. Independente daquilo ao qual você esteja passando hoje, um processo dolorido, Jesus está com você. Ele não vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar. Ele é o maior Pai de todos os tempos. O amor que o seu Pai tem por você, Jesus tem o dobro desse amor. Jesus jamais vai te deixar. Abra o seu coração para Ele. Independente do processo, Ele está cuidando de você. Independente de tudo que você está passando, coloque em oração, coloque em momentos da sua intimidade com Ele, porque Ele é extraordinário. Processos, né? Davi vai passar por esse processo. Moisés passou por esse processo com o povo de Israel na saída do Egito, né? Como é interessante, porque o Senhor mandou as 10 pragas também para preparar o povo, falando: eu vou tirar vocês daqui, mas para mim vai ter um tempo. Deixa eu mandar as 10 pragas para humilhar o faraó, mas também vou tirar vocês daqui. Muito bom, né, queridos? Muito maravilhoso. O capítulo 24, nós vamos entender também o porquê Davi era aquele homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual homem, naquele período de guerra, que encontraria o seu inimigo e o deixaria com vida? Davi. Aqui no capítulo 24, ele encontra Saul e o deixa com vida. Versículo 9, olha que interessante. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Opa, Jobson, tudo bem, meu primo? Um grande abraço, querido. Mês que vem estaremos juntos aí, tá? Então, olha que interessante. Davi encontrou o seu inimigo. Agora, quem é que deixaria naquele tempo de guerra o inimigo com vida? Seria a oportunidade ali de Davi de ir acabar com a vida de Saul, e ele seria o rei. Automaticamente ele já era ungido, novo ungido do Senhor. Mas Davi mostrou um coração extraordinário. E isso aqui, esse momento que Davi teve de compaixão com Saul, mostra que Deus não errou em escolher ele como novo rei de Israel. Ali mostrava, Davi não fazendo isso aqui, além de mostrar compaixão, também estava mostrando o quê? Deus sabe o momento certo de me pôr no trono de Israel. Então aceite o processo. Deus sabe o momento certo de te entregar a sua promessa. Deus sabe no momento certo de te entregar aquilo que Ele te prometeu. Se for um ministério consolidado, se for uma esposa cheia do Espírito Santo, se for um esposo cheio do Espírito Santo, se for o seu chamado pastoral de te entregar ovelhas, Ele vai te entregar no momento certo, né? É aquele velho ditado: nunca colocar a carroça na frente dos bois. É um ditado que os nossos pais nos falavam, né? E é a pura verdade. Deixa os bois guiando a carroça. Então esse aqui é extraordinário. Eu fui até aqui o capítulo 24 para que nós possamos entender de todo esse processo que Davi vai passar.
Possivelmente no próximo estudo chegaremos ao ungimento, né, onde Davi estará já no trono de Judá, que é interessante isso aqui. Davi também vai ficar em Gate, né, território filisteu. Olha que interessante esse processo que Davi vai passar. Davi vai morar em território filisteu, aonde ele tinha vencido os filisteus várias vezes em guerra, derrotou o gigante Golias, humilhando o gigante Golias, e vai para Gate, vai passar um tempo em Gate. Olha que interessante, né? Como o processo, às vezes ele é até sem resposta. Um filisteu, um israelita morando em território filisteu. É interessante. Então, é isso que eu te trago esta tarde. Aceitar o processo, ter tranquilidade no processo, ter a paz interior de Deus no processo, para que você alcance a sua promessa. Abraão esperou até cumprir a promessa para que Isaac nascesse. Ele até tentou antecipar, Sara fez a cabeça dele, ele também é culpado, poderia ter esperado, porque Deus falou: eu vou te dar um filho, a tua descendência vai vir de um filho teu, mas ele quis antecipar a promessa, se complicou. Quem antecipa a promessa vai se complicar. Então espere o tempo de Deus. Se você quer pregar, se você tem sede de Deus, vai estudando. No momento certo, as oportunidades vão aparecer para você, porque Deus é maravilhoso. Ele cumpre o que Ele promete. Amém? Aqui vamos estar já encerrando. Minha esposa vai trazer mais um louvor. Espero que você fique com Deus, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. É sempre um prazer estar aqui com vocês toda quarta-feira, 13h. Vocês viram que hoje está diferente o cenário. Aos poucos tudo vai se encaixando, tudo vai ficando de um jeito legal. Não deixe de orar por Israel, não deixe de orar por esta terra maravilhosa, esta terra santa, em nome de Jesus, tá bom? A esposa vai estar trazendo um louvor, depois ela vai estar encerrando a live. Fique com Deus, que Deus possa cuidar da sua vida infinitamente, que Deus te cubra com as bênçãos dele, e que você jamais se esqueça que ele vem resgatar a sua igreja, que Jesus andou nessa terra, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vem nos resgatar. Amém? Que Deus te abençoe e te ilumine diariamente. E não se esqueça, levanta a tua cabeça que você é filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Vamos adorar. Os processos fazem parte das nossas vidas, mas o importante é que o Senhor está sempre conosco, amém? Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tão... Eita, que foi aqui? Foi logo cantar. Vou pôr o playback direitinho aqui. Pronto, agora vai. Acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima,
são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele que está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. E ele diz: eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te mudando e o resto é detalhe. Eu estou anotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que o vencedor tem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou chegar. Amém? Irmãos, me perdoem que eu tô tô bem ruinzinha da voz. Mas não queria deixar de estar aqui, né, na live, adorando ao Senhor. E é isso, né? O processo ele faz parte das nossas vidas, mas como já foi falado aqui, o importante é que a presença do Senhor Jesus não falte em nenhuma delas, né? Porque é ela que nos dá força, é ela que nos encoraja, que nos capacita para vivermos as promessas e alcançarmos, né, aquilo que o Senhor ele quer que nós alcancemos da parte dele aqui nessa terra, né? Afinal, ele tem um propósito, ele tem uma missão para cada um de nós. Então, que cada um espero que tenha sido abençoado com essa palavra abençoada. Eu estava aqui nos bastidores escutando e fui abençoada, fui tocada também com essa palavra. E eu espero que a sua vida também tenha sido alcançada de alguma forma, viu? Que Deus abençoe vocês, uma boa tarde. Que o Senhor continue abençoando a sua semana, viu? Um beijo, gente. Deus abençoe.